E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir uma coisa. Primeiro, deixa seu comentário, faça perguntas, claro, pertinente ao assunto ao qual estamos falando. Então, faça perguntas. Fala, eu queria saber disso, eu queria saber um pouco mais sobre esse assunto e tal. Que muitas vezes a gente está levando informação para vocês que pode ser que não seja necessário. Então, deixe um comentário, faça pergunta, se inscreva no canal para que toda vez que suba um vídeo vocês fiquem sabendo, porque vai receber o alerta lá, o sininho, beleza? Vamos começar. Primeira pergunta. Como foi o seu processo de legalização? Bom, quando nós chegamos aqui na Espanha, na nossa época, tá? Porque a lei de estrangeria muda aqui o tempo todo. Então, quando a gente chegou aqui, o meio mais rápido de conseguir a documentação era com asilo político. E assim, muita gente fez isso. Chegou aqui e buscou o meio mais fácil, mais rápido, né? Então, nós solicitamos asilo político através de uma advogada que a gente conheceu no YouTube. Antes de chegar aqui, a gente viu um canal no YouTube quando a gente estava no Brasil. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente solicitou a ela esse asilo político. Ela deu uma força, mandou uma carta, não sei o quê. E ela cobrou uma fortuna, tá? Nós gastamos muito dinheiro com essa advogada. E no final das contas, a gente descobriu que o asilo político era um direito de todos, que era um direito gratuito, qualquer pessoa podia chegar na Polícia Nacional, na estrangeiria e solicitar o asilo político, não precisava pagar nada. Então, assim, tem muita falcatrua, tem muito esquema aqui de advogados, tá? Inclusive, essa advogada, ela apareceu no canal de um brasileiro, aqui na Espanha. Ela ajudou ele a conseguir a documentação, a se regularizar, e ele ajudou ela, vamos dizer assim, a arrancar dinheiro de muito brasileiro aqui, porque muita gente solicitou asilo político com ela. E nós estamos falando de mais ou menos 300 euros por pessoa, só para vocês terem uma ideia. Depois do asilo político, a gente foi solicitar, a gente passou por alguns processos, né? Então, quando venceu os 3 meses de turista, eu já não era mais, eu não estava de maneira ilegal no país, eu deixei de ser um turista, mas eu tinha um documento ao qual me resguardava, que era esse asilo político, que naquela época era muito conhecido como a folha branca que tinha foto. Então, isso era um resguardo e a polícia não podia fazer nada. Bom, passou-se o tempo, chegou o momento de renovar esse documento e quando a gente solicitou a renovação, foi rejeitado. Porém, tenho que fazer uma pausa. Antes da gente conseguir marcar para fazer a renovação, veio a pandemia. E durante a pandemia, o governo liberou é, uma permissão de trabalho e residência para todos os que tinham essa tal folha branca. Então, foi uma bênção, porque naquele momento eu tinha poucos meses de Espanha e já tinha o meu permisso de trabalho e residência. Então, eu de imediato pedi para alguém me dar um contrato de trabalho, a gente registrou tudo direitinho, o cara me ajudou, era um brasileiro, ele me ajudou e aí eu saquei, né, conseguiu a regularizar a documentação, ao qual mais para frente eu me transformei num autônomo e tal. Então, foi esse o processo. Eu vejo que tem a mão de Deus em tudo aí, tá? Porque apesar do dinheiro que foi gasto, mas justo na pandemia, só aqueles que tinham a folha branca que conseguiram essa permissão de trabalho e residência, que é uma coisa que as pessoas demoram 3 anos para conseguir. Então, depois de passar pela recusão, porque eles recusaram o meu asilo político, né? E nos deram 30 dias para sair do país. Então a gente foi solicitar a ajuda de um outro advogado para fazer outros processos para conseguir os documentos, que é o que eles chamam aqui de arraigo laboral e arraigo social. Vou explicar de uma maneira breve, mas eu vou marcar uma entrevista com uma advogada brasileira de estrangeiria, que é uma pessoa que me ajudou muito aqui,
que ela vai poder explicar melhor tudo isso para vocês, tá? Então vamos lá. Arraigo social é um processo que você tem que mostrar que você está no país há mais de 2 anos e você tem que enviar um monte de comprovantes que comprovem que você está há mais de 2 anos no país, comprovante de residência, de trabalho, de que seus filhos estão estudando, antecedentes penais, um monte de coisa. E aí eles te dão uma permissão de 1 ano, que depois você vai renovar para 2 anos e depois vai renovar para 5 anos. No arraigo laboral, você tem que comprovar que você está no país 2 anos ou mais e que dentro desses 2 anos ou mais você tenha cotizado 3 meses. O que que é cotizar? É trabalhar de maneira registrada, ou seja, com uma carteira de trabalho, mínimo 3 meses. Esse é o arraigo laboral. Então, são duas maneiras de solicitar a documentação para você ter então, o cartão NII, que é o número de identificação do estrangeiro. Que é isso te dá a residência e você pode conseguir alugar um apartamento, uma casa e etc. Esse aí é o ponto de inicial de todo mundo. Porém, eu quero trazer uma novidade, tá? Eu quero trazer uma novidade para vocês. Hoje, exatamente hoje, foi aprovado por Espanha a regularização de mais de 500 mil de estrangeiros que entraram no país. Então, todos aqueles que tiverem uma maneira de comprovar que entraram na Espanha antes do dia 22 de dezembro, se eu não me engano, salvo engano, eu creio que é dia 22 de dezembro. Todos que entraram na Espanha antes do dia 22 de dezembro até hoje, tem até junho para receber o documento. É só dar entrada solicitando a documentação, mostrando passaporte, antecedentes penais e empadronamento, que é um comprovante de residência, que aqui chama empadronamento. Mostrando umas bobeiras de documento, você consegue regularizar e ter o documento aqui na Espanha, já com a permissão de residência e a permissão de trabalho. Isso não acontece na Espanha faz muitos anos. A última vez que aconteceu foi antes da crise. Então agora nós estamos aí, eles anunciaram que vão regularizar mais de 500 mil de estrangeiros. Assim, os advogados estão lá a top, trabalhando sem parar, tá? Tem muita novidade disso daí. E você que é brasileiro, está aqui na Espanha e não está sabendo disso, manda mensagem aí no comentário que eu te passo o contato da advogada que vai te ajudar com isso. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Qual tipo de visto você utilizou? Então, eu não utilizei visto porque na Espanha não é que nem nos Estados Unidos, que você precisa de um visto para entrar. Normalmente aqui os estrangeiros entram como um turista. Depois de 3 meses como turista, você deixa de estar regular e se transforma num turista irregular. É um turista que está aqui, mas não está de uma maneira ilegal. Você não entrou no país de uma maneira ilegal. Então você não pode dizer que você está ilegal. Você não está regularizado. Você não tem um permisso de viver aqui. Você entrou como turista, você pode viver aqui como turista durante 3 meses, venceu os 3 meses, agora você é um turista que está irregular no país. Então, e aí você tem que partir por outros processos que demoram, que é o tal do arraigo social, arraigo laboral. Agora tem outras leis, é que é muita lei de estrangeiria, muda o tempo todo, sabe? Às vezes muda para facilitar para nós, outras vezes muda para dificultar para nós. Então, assim, não tem esse negócio de igual que nos Estados Unidos, tá? Próxima pergunta. Teve dificuldades com a burocracia? Burocracia tem muito. Aqui tem uma coisa chamada cita. O que é cita? Cita é uma consulta que você tem que marcar. Tudo aqui se faz com cita. Para você ir na prefeitura para marcar, para você se registrar, que a gente chama, prefeitura aqui se chama ajuntamento. E você precisa ter um documento que você está registrado naquela cidade que você está morando. É obrigatório você se registrar ali. Então, quando a gente muda para uma cidade, a primeira coisa que a gente faz é se empadronar, é ir nesse ajuntamento e se empadronar. Ou seja, eu vou na prefeitura e registro eu e a minha família, mostrando que eu estou vivendo lá. É a primeira coisa que a gente faz, certo?
Então, para você ir lá fazer isso, tem que marcar a tal da bendita cita, que é marcar uma consulta para ir lá. Para você ir no médico, tem que marcar a cita. Para você registrar o seu filho que nasceu, não é você chegar lá e vai esperar para ser atendido, pega uma senha, ser atendido. Não, tem que marcar a cita. Para você levar o carro no mecânico para arrumar, tem que marcar a cita. Para você ir no banco falar com o gerente, tem que marcar a cita. Só não tem que marcar a cita para ir no mercado fazer compra, é o que faltava. Mas aqui é cita para tudo. Então, assim, é uma chatice, é uma palhaçada, é muita burocracia. E na questão da estrangeiria, é muito pior. Você marca uma cita e você consegue para daqui 3 meses, 6 meses uma cita. É um absurdo. Então, assim, burocracia tem muito e é um teste de paciência. Próxima pergunta. Quanto tempo levou para se estabilizar legalmente? Bom, o processo de documentação nosso aqui foi bem complicado. Primeiro começando pelo asilo político, depois a gente solicitou o arraigo laboral, foi recusado. Depois a gente solicitou arraigo social, também foi recusado. E aí a gente tentou numa outra cidade e nessa outra cidade foi aprovado. Olha só, mesma documentação que foi solicitada numa cidade, que a gente chama aqui de comunidade autônoma, tá? A gente tem várias comunidades autônomas. Você tem Madrid, é uma comunidade autônoma. Você tem Castilla de la Mancha, que é outra cidade autônoma. Você tem Castilla de León, que é outra cidade autônoma. Então, assim, que para nós aí no Brasil seria estados, né? A gente é país, estado, cidade, bairro, ruas. Aqui é país, comunidades autônomas, cidades e bairros. Seria mais ou menos assim. Então você troca comunidade autônoma por estado e aí dá um entendimento, beleza? Então a gente tentou numa comunidade autônoma apresentar a documentação e recusaram. Quando a gente foi para outra comunidade autônoma, foi aprovada a mesma documentação. Vai entender. Esse povo é bem louco. Eles fazem, na verdade, o que eles querem com a nossa documentação. E aí, quando eu fui renovar a documentação, eu tinha voltado para aquela outra que tinha me recusado, pois aí eles recusaram uma coisa que já tinha sido aprovado. Aí eu tive que entrar na justiça contra a reprovação. E aí eles pediram desculpa e aprovaram. Só que eles já tinham me causado um maior prejuízo, porque eles tinham apagado minha vida laboral aqui, que é o quanto você paga por mês, né, para o governo, para aposentadoria e tudo, eles já tinham zerado minha vida laboral. No final das contas, eles me devolveram todo o dinheiro, mas assim, é um rolo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fui marcar para renovar meu documento, quando eu fui renovar meu documento, é um testemunho, eu vou contar para vocês. Presta muita atenção. Gente, eu abri o notebook no sistema que eles têm aqui, que chama Mercúrio. E eu subi a documentação, e quando eu clicava em enviar a documentação, dava um erro. Eu falei, não pode ser. Aí eu fechava o navegador, abri o navegador de novo, quando eu começava a colocar os dados, dava um erro. Eu falei, misericórdia, outra vez. E aí eu ia, quando chegava no processo final, dava o erro. Eu reiniciei o notebook, tentei de novo e dava o erro. E aquele dia era o último dia para eu enviar a documentação, não tinha outra data. Tinha que ser aquele dia. E não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Aí o que que eu fiz? Eu abaixei a cabeça, respirei fundo e comecei a orar. E pedi para o Senhor colocar a mão e repreender todo impedimento para que eu não conseguisse renovar meu documento. Liguei o notebook de novo e tentei. E eu juro para vocês, é uma experiência que eu tive com Deus. Depois da oração, ao eu tentar enviar a documentação, foi de imediato. Eu preenchi os dados, anexei a documentação, cliquei em enviar e foi apareceu enviado com sucesso. Com 5 dias que eu enviei a documentação, eles me responderam dizendo que tinha sido aprovado. Ninguém acredita nisso. Ninguém acredita, porque assim, aqui demora, tudo isso é demorado, tudo isso é meses para conseguir. Com 5 dias tinha sido aprovada minha documentação. Com 12 dias eu estava com minha tarjeta NI, com meu cartão NI em mãos. Assim, foi Deus ali colocando a mão e tirando impedimento. Tudo na vida do crente é debaixo de oração.
É o que eu falei no outro vídeo. Com Deus já é difícil, meu irmão. Sem Deus é impossível. Então, tudo aqui tem a tal da cita. Tem que ter muita paciência com isso, tá ok? Próxima pergunta. Não temos mais perguntas? Nada? Bom, pessoal, então a gente encerra aqui por hoje. Nós vamos preparar um outro vídeo com mais informação para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida com essa parte de estrangeiria, de documentação, pode mandar nos comentários que eu vou responder. E o que eu não souber responder, eu vou pedir para a advogada me passar a informação e eu envio para vocês. E eu vou marcar uma cita com ela para a gente poder fazer uma live, algo assim, para trazer mais informações para você que quer sair do Brasil e tentar a vida aqui na Espanha. Beleza? Então, até mais. Até o próximo vídeo. Obrigado.